Bem-vindas a mais um episódio do programa No Salto. Hoje vamos falar sobre coragem, recomeço e o poder de ocupar espaços que durante muito tempo foram negados às mulheres. O título do programa de hoje é Elas Constroem o Futuro, Mulheres na Construção Civil. E para isso, recebemos duas convidadas incríveis. Nesse primeiro bloco, teremos a Jana Soares, que é técnica em elétrica, empreendedora e mãe. Vamos conversar sobre trabalho, família, redes de apoio, racismo, divórcio e sobre o que significa construir uma vida nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao programa No Salto. Estou aqui com a minha convidada, Jana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada de fazer parte desse projeto que está nascendo, maravilhoso seu. A senhora está de parabéns. E toda a equipe aqui também, muito obrigada, viu? Fico muito lisonjeada. Obrigada, e nós que estamos orgulhosos, né, gente, de estar recebendo hoje aqui uma eletricista. Imagine o que é ser eletricista nos Estados Unidos. E a Jana, então, vai contar pra gente. Jana, eu tenho aqui algumas perguntinhas. Manda ver. Então, vamos lá. Você contou pra gente que você chegou aqui como au pair e depois foi nani. Correto. Em que momento você percebeu que queriam construir sua carreira na área de elétrica, na construção? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história de quando você iniciou como nani até você transitar. Totalmente para a elétrica. Então, eu cheguei aqui em 2005, a nova, 21 para 22 anos. Entrei como au pair, né? Conhecer o país, cultura, aprender o inglês, que realmente eu não falava inglês, tinha uma dificuldade muito grande com a língua. E foi assim, foi um aprendizado maravilhoso. Logo em seguida eu virei uma au pair, mudei visto, conheci meu ex-marido na época, casei. E ele seguiu a carreira como eletricista e foi assim que eu entrei dentro da indústria da construção aqui, foi trabalhando como nani, mas ao decidir que ele iria abrir a empresa, precisaria de ajuda. E nessa de precisar ajuda, para quem sempre corre, né, na casa era a esposa, né? Era a mulher, de começar, mexer com a papelada, inspeções, ir para o campo, ter certeza que está tudo certinho. E foi assim que eu comecei. Mas ao começar e perceber que realmente uma das coisas que eu tinha muito medo, que é muito medo de muitas mulheres, é se eu iria dar conta fisicamente do trabalho. Eu achei que seria uma coisa muito difícil para ser feito, que é uma coisa que é só homem que pode ser feito, porque é forte, porque é isso, porque é aquilo. E na realidade não, foi ali que eu descobri que fazendo o quê? Eu também poderia conseguir fazer. Então você se apaixonou pela profissão ou foi uma oportunidade de estar ali trabalhando com seu ex-marido, de facilitar as coisas? Não, na realidade foi um planejamento de carreira, porque eu percebi o quê? Que eu não iria querer ficar nani pro resto da vida. Eu sempre tive esse fogo embaixo, assim, dizendo assim, Jana, você nasceu para ser mais. Não que eu não gostasse, não amasse de ser nani, mas as crianças com quais eu já estava, já fazia 8 anos que eu estava com aquela família, e eu ia ter que começar com uma família nova. E a minha filha, na época, ela tinha 5 anos, e eu pensei assim, recomeçar do zero como nani, ou recomeçar do zero em uma carreira onde eu possa crescer e ter um futuro financeiramente melhor. Por quê? Porque no mundo da construção, se você trabalha, se você realmente faz você tem ética, você entrega os trabalhos, você tem uma chance muito grande de você crescer profissionalmente e também financeiramente. Mas eu percebi o quê? Que eu ia ter que ir para a escola, eu ia ter que tirar licenças, como que iria conseguir? Demora muito esse processo? Demora. Explica assim pra gente, porque assim, eu sou super leiga nessa área de construção, né? Então, conta aí pra gente como é ser eletricista aqui em Massachusetts, porque as licenças aqui, inclusive, elas são licenças estaduais, é isso? São estaduais, porém, tem o Código Nacional, onde que a gente é regido por, e daí cada estado tem o seu amendment, entendeu? Mas no Código Geral dos Estados Unidos inteiro, o NEC, o que acontece? A pessoa tem que ter 8.000 horas em campo, trabalhando como apprentice. 8.000 horas dá mais ou menos assim, quanto 4 tempo? anos. 4 anos? 4 anos. Para tirar a licença? Para você ter completado suas horas de aprendiz. Uau. Tem que trabalhar embaixo de uma pessoa que tenha licença como journeyman por 4 anos. Nesse caso, não é 4 anos, é 8.000 horas. Sim, 8.000 horas. Que no máximo que você pode declarar por ano é 2.000. Independente se você faz hora extra ou não faz, se você fez 2.500, não vale. É só até 2.000 horas isso, por ano. Eu sou muito analítica, tá? E em dias
2.000 horas Dá ao em torno ano. de um trabalho de 40 horas por semana. 40 horas por semana, né? Exato. Nossa, gente. É você trabalhar Ou full seja, time como apprentice, aprendiz, por 8.000 horas. Depois você tem que ir para a escola, fazer teoria, código e matemática, cálculos por mais 600 horas, que gira em torno de 2 anos na escola aqui nos Estados Unidos. É quase um college, né? Literalmente. Tanto plumbing, também tem o mesmo tipo. Eu não sei exatamente o plano, mas eu sei que também segue o mesmo tipo de segmento de horas e mais. E daí, depois que você termina tudo isso, você ainda tem que submeter todo o seu pacote de autorização para você sentar na prova e fazer a prova para o estado, daí no board. Daí depois que você faz a prova e tira sua licença. É a mesma coisa aqui no Brasil. Não adianta você fazer direito e não passar pela OAB. Sim. Entendeu? Entendi. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, o que acontece? Uma vez que você tem licença, daí você pode, nesse caso, trabalhar para um master ou abrir sua própria companhia como journeyman. No caso, eu passei por um processo. Eu tirei primeiro a minha journeyman. Depois de um tempo, depois de 2.000 horas trabalhando como journeyman, eu tirei a minha master, voltei para a escola, fiz 150 horas, fiz a prova, passei tudo de primeira. Gente. 6 horas de prova, 6 horas de prova. Fazendo a prova? Fazendo a prova na frente do computador. Uhum. Uau! Daí eu peguei a minha master. Então, gente, eu sou Master Electrician aqui no estado de Massachusetts, também em New Hampshire. O que significa ser Master? Você entende tudo, até de bomba atômica? Você precisa ir lá colocar um fiozinho? Não, eu não sou engenheira. não sou engenheira. Não. A Master significa que você pode contratar outros licenciados abaixo. Você vira um contractor. Um journeyman, você trabalha para um contractor. Mas nesse período que você está de aprendiz, você já é remunerado? Sim! E as remunerações são muito boas, são mais ou Olha, menos? hoje depende muito. É compatível? Não, assim, tanto que você se esforça? Não, com certeza. Se você levar em consideração em outros ramos aqui nos Estados Unidos, o aprendiz dos trades que eles chamam, né? De plumbing, elétrica, carpintaria, metal sheets, o que for, geralmente é remunerado. Diferente que quando você faz estágio, até às vezes no Brasil, quando as pessoas vêm com a coisa, eu fiz estágio no Brasil gratuito, ou bare minimum, né? A coisa mínima. Não, aqui realmente tem empresa. Se você tiver a capacidade de poder entrar na União e ser um apprentice da União, você ganha muito mais do que um aprendiz normal de outras empresas que não esteja dentro da União. Mas hoje em dia varia muito dentro do mercado, porque tem aprendiz que vão fazer na indústria de instalações solares, outros que vão trabalhar na parte comercial, outros que vão trabalhar na parte residencial. Uma coisa que me encantou com a elétrica, foi que a elétrica, ela tem vários ramos dentro da indústria. Então, você pode escolher aquilo que você mais se identifica. Se é fazer cálculos, se você quer fazer desenho, se você quer fazer instalações, se você quer fazer inspeções, se você quer trabalhar só com construções novas, ou se você quer trabalhar só com casa, se você quer trabalhar com comercial, você pode escolher isso. Então, essa que é uma das coisas, assim, onde que você se identifica mais, porque todas são bem diferentes uma das outras. Entendi. Então, assim, é um mundo super complexo, essa coisa da complexo e né? com vários rumos e caminhos que você pode tomar. Há uma coisa que eu sempre falo, você se torna uma eterna estudante. Hoje, eu estou expandindo as minhas licenças para os outros estados. Então, eu sempre estou estudando, sempre estou aprendendo. E é muito diferente um estado para o outro na hora de tirar a licença? Sim. Eles têm os seus requerimentos diferentes, os estudos, eles têm que fazer horas extras. E também o que a gente chama de amendments. O que significa isso? São as leis próprias do estado em cima do Código Nacional. Então, nós temos o Código Nacional, mas também tem o Código Estadual. E em alguns lugares, por exemplo, como a Flórida, tem até os códigos da cidade e também dos condados, que ainda é mais minimizado ainda. Então, depende muito para onde você quer ir, como você quer crescer. Mas é um lugar com muitas oportunidades. Então, se você tem ética, se você tem força de vontade, se às vezes o inglês é seu limite, mas você se esforça, sempre estuda. Eu sempre falo assim, até conversei com uma pessoa essa semana, mas o meu inglês é limitado. O que você vai aprender na escola, você tem que ser o melhor aluno ainda fora da escola. Que é o que você vai aprender fora da escola que vai fazer você passar na prova para tirar sua licença. Mas para tirar a licença você precisa ter todo social, work permit. Muitas vão pedir isso, com certeza, para tirar a licença. Para você trabalhar, para você poder tirar essa licença. Mas para tirar a licença. Por quê? Você precisa trabalhar. Você tem que comprovar que você trabalhou, que você recebeu trabalhando como apprentice.
Entendi. E agora, para engrossar esse caldo, nós estamos aqui no segundo bloco com a Aline Parreira. A Aline, ela saiu... De onde, Aline? De Manga. De Manga... No norte de Minas. No norte de Minas Gerais. No é uma cidade pequena? É um sertão, na verdade, né? Não é nem nas Minas, é no sertão, cidade pequena, de acho que 20 mil habitantes, segundo o IBGE. Meu Deus, então é bem pequenininha. E ela chegou aqui começando na limpeza, depois criou a própria empresa de limpeza e depois a própria empresa de construção. Só que a Aline, ela tem, assim, algumas histórias bem impactantes dentro da própria comunidade, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e ela vai contar pra gente aqui. Então, Aline, conta aí, como é que foi essa coisa de sair do interior de Minas, decidir vir para os Estados Unidos? Conta um pouquinho pra gente, como que você chegou aqui? Se E chegar até a construção. É, e chegar na construção. Então, né, acho que eu parto de um lugar de marginalidade e nesse lugar a gente tá sempre construindo, migrando de cidade para cidade, né, nessa migração, não só de cidade, essa questão de imigrante, não só em questão de migrar de país ou de cidade, mas em migrar de profissão, em migrar de caminhos, de rotas, de mudar as rotas, né? Isso também é uma imigração. E na verdade, eu digo que isso não é nem um recomeço. Eu acabei ressignificando essa palavra de recomeço na minha vida e trazendo como construção, porque todo lugar que você chegava, você tinha que construir. É verdade. Toda mudança é uma nova construção, né? Exatamente. E eu tive que ressignificar isso aí. Que recomeço que é esse? Porque todo lugar que chegava, você constrói e deixa aquele caminho. Eu não tô usando nada desse recomeço. Eu falo, eu fiquei 40 anos no Brasil e reconstruí toda uma história de 10 anos. Uhum. E é muito interessante, porque assim, o que eu vivi no Brasil 40, eu construí aqui em 10. Olha a velocidade disso, porque sim, quando você chega nos 50 também, você tem pressa, né, gente? Eu sempre falo isso. Você chega numa determinada idade, a experiência você tem pressa. E você se reinventa. Eu venho me reinventando há muito tempo, mas esses últimos 3 anos foi uma reinvenção, assim, gigantesca. Então, esse negócio de reconstruir é uma reinvenção muito interna também, que você tem que passar por vários processos para chegar a essa construção e conseguir coisas que, como você explicou aí, que levou 4 anos, você fez em 10. Mas por quê? Porque você se reinventou nesse meio usando experiências desses últimos anos. Exatamente. Assim, eu fui minha auto-mentora, porque eu já sabia todas as coisas que eu não deveria fazer e eu não repeti. Enquanto eu estava nesse processo de repetição, a coisa não saía do lugar. Mas voltando aqui, que a gente está curiosa para saber. Aí você veio para cá já pensando assim, vou para limpeza. Porque ao contrário da Jana, a Jana veio, foi nani, foi au pair. E você veio já pensando na limpeza, você tinha uma outra ideia? Não, eu não, embora a limpeza ela sempre teve no meu caminho, desde a infância, a limpeza, ela sempre me levou para outros locais. Eu sempre, às vezes, estava em algum lugar, eu sempre fazia uma faxina ali para ganhar um extra. O dia da faxina era o dinheiro do cabelo, era o dinheiro para fazer uma viagem, o dinheiro da limpeza. Então, a limpeza, ela sempre esteve presente na minha vida. E o que você fazia no Brasil? Antes de vir pra cá, olha, eu já fiz tanta coisa no Brasil, talvez é mais fácil perguntar o que eu não faço fiz, isso. Né? Mas uma das minhas últimas, tanto é que em 2020 eu fui funcionária pública na Polícia Militar de Brasília e eu fui por 2 anos, não, funcionária civil. Ah, tá. E eu passei nesse concurso para limpeza, para área de limpeza. Só que quando chegou lá, o coronel falou que eu tinha uma oratória muito boa e mandou escolher qual sessão que eu queria trabalhar como secretária. Oh, e aí acabou que eu nunca peguei numa vassoura, nunca peguei nada disso. Mas em outra, quando eu decidi aqui para os Estados Unidos, eu nunca pensei na limpeza. Eu tinha outros objetivos de estudar, de ir para a universidade. Na época tinha visto de estudante, tinha essa perspectiva. Só que as rotas foram me colocando em um outro lugar. E aí eu decidi honrar a limpeza, porque ela já esteve presente comigo em tudo. Ela já me ajudou em tanto. Já me ajudou a realizar tantos meus sonhos. E eu falei, não, que eu preciso valorizar esse lugar aqui da limpeza. E, claro, foi um processo de aprendizado, onde eu também fui nani, fui live-in, O que é live-in? É você trabalhar interno na casa de uma pessoa. Ah, tá. É como se fosse uma housekeeper.
Maid que fala? No Brasil. Maid. Não, Maid. maid não, porque maid ela trabalha e vai embora. Ah, tá. Entendeu? Mas como se fosse uma governanta, aquela que mora na casa, cuida de tudo, entendeu? Mas a living-in nanny é assim, ela mora e trabalha no mesmo lugar. Ela mora e trabalha no mesmo lugar. Então eu fui por algum Mas tempo você, que eu acho que é tão assim, sou free, sempre free. Não, eu fui live-in por 2 anos. Eu fui live-in com essa família judaica e eu trabalhei, era só uma família de mulheres. Ela era divorciada, ela tinha 3 filhas mulheres e eu trabalhei 2 anos com eles. Foi um período que eu precisava muito e eu fiquei nesse período lá em New Jersey. Mas mesmo nesse período com eles live-in, no meu dia de folga eu fazia algumas faxinas, só que naquele momento eu era apenas uma clean lady. O que é uma clean lady? Uma pessoa que não sabe precificar os serviços, que não tem um posicionamento, que não pensa no business, que tá ali só para sobreviver, um dinheirinho a mais. E aí... É aquilo que a gente ouve muitos brasileiros aqui falando. É melhor pingar do que faltar. E aí, muitas vezes, já ouviu esse termo? Aí, assim, eu vou me submeter a qualquer coisa porque é melhor pingar do que faltar. Não é assim? É, melhor pingar do que faltar. E aí, nessa época, você tava nesse nível. Nesse nível, pingando daqui, pinga dali, 100 dali, 50 dali, e super me achando, né? Achando assim, não, eu tô pro lugar que eu venho e tendo aquela renda, eu falei, não, pra mim tá bom demais, que coisa, chegar assim, ter $200 no dia, tava me sentindo a deusa. E aí chegou um tempo, claro, passei por outros trabalhos, mudei pra Fall River, a vida tomou outra rota, e aí fui trabalhar numa empresa, eu era subcontratada, né, dessa empresa, e chegou um certo ponto que ou eu tornaria a empregada uma house clean mais bem paga dos Estados Unidos, porque a oferta que eu tinha lá era coisa de $70 a hora e com todos os benefícios, eu seria a house clean mais bem paga dos Estados Unidos. Mas esse benefício era da empresa que você trabalhava? Da empresa que eu trabalhava, porque eu dava conta, eu fazia bastante casas, eu sabia liderar. Antes disso, nesse processo, eu lembro que eu não queria limpeza, eu não via limpeza como um negócio, eu não via um valor numa limpeza. E aí eu fui desenvolvendo isso, e aí eu falei, não, quando eu decidi, eu tenho que honrar esse lugar, eu prestava serviço para essa empresa e eu comecei a dar o meu melhor nessa empresa e eu tinha muitas casas. Eu lembro que 3 anos atrás, né, claro que as casas eram deles, eu ganhava 60% do valor, mas eu tinha aí, chegava ao final da semana, fazia questão de coisa de $8.000, mas assim, eu dava conta de uma montoeira de casa e todas $8.000 por semana? Por semana, na sexta-feira. Uau! Só que era assim, eu trabalhava até meia-noite, eu não tinha vida, foi uma vida de trabalho, eu chegava em casa, eu ia estudar ainda, eu ia aprender. Eu falei assim, bom, eu tô nessa empresa, eu quero aprender. Eu fui começar a aprender de checklist, eu fui prestar atenção. Lembro que às vezes tinha casa que eu fazia mal feito na correria, porque a gente é humano e erra ou esquece algum ponto, ou pega algum cliente exigente, e eu fui trabalhando aquilo dentro de mim, de não trazer isso pro meu pessoal. Toda crítica que vinha, na mesma hora eu tava ali, pode marcar que hora que eu posso ir lá refazer essa casa. Agora, é gratuito. Deixa eu só falar uma coisa que no primeiro bloco a gente estava conversando com relação à Jana. Ela fala que ela precisou ficar 8.000 horas trabalhando e mais 600 horas estudando para tirar a licença, não sei o que, não sei o que. Então, assim, pelo que eu entendi, nesse primeiro momento, para você, o que valia era o processo, assim, a rapidez para conseguir as coisas. Exatamente. E para a Jana, precisava ser mais contida. Como é que vocês, né, aproveitando assim, como é que vocês são no dia a dia, na vida de vocês enquanto mulheres? Porque eu percebo que, assim, eu tinha essa pressa de chegar no topo, de fazer muito dinheiro. E eu precisava... Fazer uma jornada. Fazer uma jornada e, às vezes, segurar. Por quê? 8 anos, você falou? Não, 4 anos. 8.000 horas. Né? 4 anos para poder chegar lá e me fazer levou a prova. 5. Me levou 5 anos. E, assim, na vida, você é assim, Sim. você é assim e você é assim? Ou foi difícil esses papéis? No meu caso, eu passo por esse processo até hoje, porque agora, esse momento, eu estou estudando para 2 outros estados que eu estou expandindo a licença. Então, eu tenho que ser muito proativa, cuidar muito da minha agenda para separar horário para casa, para os filhos, para o business, para o trabalho, para o estudo. Eu acabei de tirar mais uma licença aqui no estado de Massachusetts de real estate, de realtor. Pra vender casa? Sim. Oh my God. Então, tipo assim, eu tô sempre expandindo, eu tô sempre em expansão. Mas essa expansão é
planejada ou você vai atirando para todos os lados? Apareceu isso, apareceu aquilo. Tudo é planejado e tudo ligado uma coisa com a outra. Por quê? Porque quando você está fazendo todo o seu planejamento, eu sei o que eu quero daqui 5 anos. A maioria das pessoas não querem. A empresa que eu abri, eu já tenho planejamento de 12, 3 e 5 anos já pronto. Falta agora o de 10, que eu ainda não comecei. Mas eu acredito assim, com planejamento, você tendo uma agenda, você separar e você ser honesta e consistente com aquilo que você colocar na agenda. Hoje eu tenho tempo para malhar, para estudar, para cuidar da casa, para fazer as coisas, para viajar, para participar de eventos como um momento como esse. Porque se eu não tivesse essa oportunidade de organizar tudo e ter esse controle, eu não estaria aqui agora. Eu teria que estar na obra, entendeu? Então eu acho assim, para mim foi todo um planejamento. Eu sempre vi, e foi uma coisa que eu falei recentemente também em um almoço com uma amiga minha, foi, Jana, como que você conseguiu, hoje eu tenho 9 licenças aqui entre esse estado e outros, eu tenho 9. Eu sou licenciada, não é só que eu trabalho na área, eu também vou, estudo e tiro as licenças. Então, como que eu chego a fazer tudo isso? É através de planejamento. Eu vejo o que eu tenho que fazer, para onde que eu quero ir, o que eu tenho que ter para conseguir Você elege prioridades. E ali é onde que eu coloco as prioridades. Faz parte daquele objetivo que eu estou querendo alcançar? Beleza, entra na minha agenda. Não faz parte? Me desculpa, eu não tenho tempo para isso agora. Mas é bem isso. Pode chamar de fria, calculista, o que for. Mas se você não for objetiva, para a mulher é chamada de calculista. Para homem fala o quê? Ele é um guerreiro. Ele consegue, ele faz, ele é o homem. Focado, né? Ele é focado. Agora, a mulher não. A mulher sofre um outro parâmetro. É comentado sobre outra coisa. Pelo fato de ela estar correndo atrás dos objetivos delas. Então, para mim, foi planejamento e saber realmente para onde que eu quero ir, o que eu preciso para me chegar lá. O que eu tenho que estudar. Quais são as pessoas que eu tenho que conhecer. Qual é o network que eu tenho que ir. É assim que eu estou crescendo, é assim que eu estou conseguindo tirar as minhas licenças, estudando, expandindo. Porque só ir à deriva é que nem um barco. Não adianta ter o capitão, mas você não sabe em qual porto que você vai parar? O teu barquinho vai ficar no meio do mar. E no seu caso, como é que foi esse processo também de... eu tava só limpando, eu limpava, e daí teve um momento que eu falei, não, agora chegou a hora de... Foi direcionar. Foi justamente quando aconteceu na virada de chave. Foi quando essa empresa, essa moça, ela queria me transformar na house clean mais bem paga dos Estados Unidos. E eu só tinha 2 caminhos, ou eu vou ser a house clean mais bem paga, ou eu vou abrir meu negócio. E eu fiquei, claro, foi um momento de muita coragem, de muita batalha. Aí, né? Porque ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, mas como a Jana disse, a gente tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia, tem que estudar, porque sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. Então eu tinha que dividir o meu tempo ali, tanto no trabalho de dia, quanto chegar à noite, virar a madrugada, estruturando, aprendendo do meu negócio, de aprender, que eu digo, para ser uma pessoa independente em cada função. Hoje, se eu quero fazer um website, no meu website, as minhas coisas, tudo tem o meu dedo, porque eu consigo conversar com um desenvolvedor de website, eu consigo conversar com alguém do CRM, eu só não faço porque eu quero ter aquele tempo para mim, mas eu consigo comandar o que é para ser feito e se tem algum erro, o que é. Então, eu tive que ficar aquele tempo todo estudando, vendo, olha, é aqui, olhando, como a Jana falou, com objetivo e tendo certeza, olha, isso aqui que tem que ser feito e cada dia vem sendo uma etapa, vencendo processos, vencendo questão burocrática. Foi um pouco muito desafiador. Eu digo que era, até ontem, essa semana, era um momento muito fogo e de muita coragem, né? Tanto é que eu falo que naquela época até a construção, ela tá presente até nas minhas unhas, porque antes eu amava, até 2 anos atrás, só vermelho. Porque trazia esse fogo e essa coragem e essa luta. E de essa semana pra cá... Nós estamos de vermelho, ó. É laranjado meu, mas... E você que gosta de vermelho, resolveu mudar pro nude. Porque eu falei, não, agora eu quero um pouco, agora chegou a hora de fluidez. Chegou uma hora de mais equilíbrio, de mais calma, de mais fluidez nas coisas. Então, de mais fluidez que eu digo, sem precisar fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Sem manter o controle. Porque, né, mulheres fortes têm a tendência de manter o controle de todas as coisas. E aí, aproveitando esse gancho, eu já quero fazer umas perguntinhas para vocês sobre o desafio de ser mulher na construção, mas também na vida pessoal. Ok. E como a gente tinha informações sobre vocês, a gente
eu tenho uma questão, uma para cada uma. Primeiro eu quero saber da Jana. Jana, você conta na sua história e a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas que você se divorciou e precisou recomeçar do zero e, inclusive, nesse recomeço, você teve perdas financeiras. Sim, E aí você precisou recomeçar. O que te deu forças para recomeçar? Quando você separou, você já estava numa situação assim, mais equilibrada nessa carreira ou foi no meio disso tudo? Não, foi bem no início, foi bem no momento que eu estava tirando minha primeira licença. A primeira. Nem na nona, foi na primeira licença e foi realmente uma reinvenção minha, porque até então eu sempre trabalhava e tinha aquela rotina e dali eu tive que, com a minha separação e meu divórcio, eu tive que ir trabalhar para uma outra empresa, eu tive que ir atrás de um trabalho. Porque a empresa que você tinha antes, ela se dissolveu. Ela ficou para trás com parte do divórcio e eu não quis ter mais parte nenhuma. Aí você foi trabalhar para terceiros? Eu fui conseguir um trabalho com uma empresa americana na época e daí foi ali, eu tirei minha primeira licença, daí descobri que o quê? Se eu queria trabalhar no campo, segurando ferramentas, suando e aquele trabalho físico, ou se eu queria fazer o quê? Como qualquer outra empresa, você sempre tem aonde que você começa, mas tem os caras que vai subindo e todos que vão subindo você vai o quê? Tem que estudar, tem que se investir, tem que se reinventar. E eu descobri o quê? Se eu tirasse minha master, eu já não precisaria mais pegar na ferramenta. Eu poderia ser uma PM, eu poderia ser uma inspetora, eu poderia trabalhar mais supervisionando. E eu falei assim, é isso que eu quero. Que é mais leve, né? Não é que é mais leve, é muito mais dinâmico mentalmente do que fisicamente. Mas nós mulheres temos um dom que muitas vezes as pessoas, o homem não tem, que é o multitasking, é da gente estar podendo socializar e conectar vários projetos e entender a diferença entre eles, personalidades, porque você está trabalhando com pessoas, então você tem que ter uma sabedoria, a gente chama de soft skills, né? De você ter essa habilidade de trabalhar com pessoas, com projetos, com números, habilidades, entender o processo inteiro de um projeto, do início ao fim, porque tem certas pessoas que são assim, elas só têm aquele foco ali daquele imediato. E sendo mãe, a gente aprende a ser, né, multitasking em várias outras coisas. Tá fazendo a janta, mas já tá pensando no café da manhã, no lanche que a criança vai levar para a escola, o que tá faltando no mercado, a festinha de aniversário que tem no sábado, se já comprou presente, se tem roupa. Então, com essas habilidades, foi assim que eu percebi que eu poderia ser muito bem sucedida. A habilidade de ser multitasking e levar as coisas em um processo. Mas eu entendi outra coisa também, que usar as ferramentas. Uma das coisas que as mulheres às vezes têm medo de entrar no mundo das construção é que elas se imaginam fazendo as coisas com as mãos. Mas na minha cabeça aqui, eu achei que você era uma eletricista, de usar aquele capacetezinho e tá lá mexendo no painel, e aquele fio, sabe assim? Como é que vai? Aquele fio escapando. Pensa assim, teve esse processo, mas é a mesma coisa. Imaginou você nova, começando a trabalhar no McDonald's, mexendo com burgers. Daqui 10 anos você vai estar fazendo a mesma coisa, daí tem alguma coisa de errado contigo, não com a empresa. Porque você tem um plano de planejamento de crescimento dentro da empresa. Vai de você querer subir também. Você tem que fazer as etapas. Então, eu tive que passar por esse processo de fazer a instalação, de puxar fio, de me machucar, de cortar a mão, levar um choque. Não, né? Já levei choque também. E a mulher ainda sofre mais ainda com choque do que o homem, fisicamente falando. Mas teve que passar por esse processo. Mas eu não tive que ficar nesse processo. Essa é a diferença. Entendi. Você passa, mas você continua. Você tem a opção, né? Você tem a opção se você estudar, pegar licenças e você ir crescendo. No seu caso, eu sei que você sofreu muito preconceito, sobretudo pela condição de ser uma mulher negra, de viver o que você chama de racismo estrutural, que você enfrentou no Brasil. E aí, como foi quando você chegou aqui para poder se consolidar nesse mercado da construção, sendo mulher e mulher negra ou preta, como você queira chamar? Olha, o que fez essa mudança foi a questão toda de ter acesso, né, a um letramento de gênero, um letramento de raça, um letramento de classe social. Principalmente, eu acho que após a morte de George Floyd, as discussões aqui nos Estados Unidos,
ela veio... Você já estava aqui quando ele Já estava aqui. foi assassinado. E foi quando essas discussões e muito conhecimento Conta aí pro foi pessoal o que compartilhado. aconteceu, porque talvez as pessoas não saibam dessa história, né? Sim, foi quando um negro americano, quando um policial matou um negro americano. Foi no Brooklyn? Não foi no Brooklyn, não. Se eu não me engano, foi em Ohio ou foi em Chicago? Ohio, acho que E matou, como se fala, asfixiado, né? Ele supostamente reagiu à prisão e eles Exato, e foi gravado, né, televisionado aí para o mundo todo. E justamente, acho que nesse momento, porque já que tudo que acontece nos Estados Unidos, né, ainda, né, a gente tem o norte global como referência, os Estados Unidos, né, e isso veio, essas discussões. E o que também trouxe, não só essas discussões que traz pra gente, que desenvolve mais conhecimento, mas que também traz mais, a sociedade, ela fica mais antirracista, atenta, né? Tipo assim, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. É criado mais programas de crédito, programas de acesso. Então, assim, a gente acaba abrindo mais os caminhos para os campos de diversidade. Mas você, e sendo uma mulher negra, brasileira, imigrante, esses campos também foram abertos para você aqui? Não, eu tive que desbravar, né, com bastante ousadia, com bastante fé. E eu tive aí que não só tive, mas continuo, né? Porque, veja, por exemplo, eu digo que até um mês atrás, 2 meses atrás, eu falava que a única guerra que eu não tinha vencido era a guerra do cabelo. Só que agora eu tornei trançar meu cabelo, então eu já falava, por enquanto eu tô vencendo ela. Ai, tá lindo, Por enquanto eu tô amei. vencendo ela. Porque eu vejo isso, assim, tem algumas situações. Só que aí a empresa, né, tanto a empresa de limpeza e de construção, ela veio justamente criada para isso, para trazer essa paridade, para trazer essa igualdade, para trazer essa dignidade, já que a sociedade, o sistema não me dá, então eu crio a empresa e ela me coloca nesse lugar, ela me representa, ela luta para isso. O que é uma boa estratégia, né? É meio aquilo que a Jana falou. Existe a diferença entre eu estar e eu continuar. Eu tenho uma opção, tem muitas pessoas, eu também cheguei aqui nesse mesmo nível de house cleaner, embora pedagoga no Brasil, mas eu comecei a criar toda uma estratégia. Sim, planejou. Step by step para eu chegar no lugar que eu tô hoje. Então nada disso foi por acaso, nada caiu do céu, é muita luta, é muita batalha, mas quando a gente tem ali o foco, né? Hoje em dia eu evito as distrações, eu também sou assim, ó, nem tudo me convém, nem em todos os lugares eu vou estar. Não são mais as mesmas mesas que eu sento, porque essas mesas já não me servem mais, mas eu também não tenho problema nenhum de tirar a cadeira de ninguém da minha mesa, porque realmente não quero, eu sempre falo assim, eu não quero ver ninguém sofrendo e passando fome, como diz outro, mas eu te dou de comer, mas na tua mesa você já não é mais bem-vindo na minha. Então, é saber diferenciar que tem certas pessoas que fazem parte da nossa jornada, principalmente aqui nos Estados Unidos, vamos ser bem honestas, sendo imigrante, a gente chega aqui, não tem família, não tem memórias. A primeira coisa é a gente se dar pra todo mundo, né? Exatamente. Não é assim? A gente ouve português, fala português, Depois você vai entendendo o jogo, porque a qualidade das amizades, jogo, né? do ecossistema onde você vai, porque é uma coisa assim, como que eu vou crescer meu business, como que eu vou querer fazer alguma coisa se eu estou envolvida com pessoas que não têm a visão de empreendedorismo. Exatamente. Você compartilha água, mas não vai dar certo. Mas isso já tentou. Mulher na construção. Desde quando? Desde quando? Falar uma coisa. Vocês viveram isso assim na prática? Olha, eu vou ser bem sincera. Tem pessoas que, todos os dias eu sempre oro muito e falo assim, Deus, por favor, me coloque no meu caminho pessoas que eu tenho que conhecer e falar e compartilhar. E eu tive muitas pessoas que nessa minha jornada de 10 anos dentro do mundo da construção, óbvio que teve as pessoas que desafiaram, as pessoas que não confiaram, as pessoas que zombaram. As que duvidaram, né? As duvidaram foram melhores ainda, porque eu já, como diz outro, né, fiz 2 vezes, tirei foto e postei para mostrar que é possível fazer não somente uma vez, mas várias vezes. Mas eu acredito assim que
muito pessoas boas, acredito. Eu tive mentores maravilhosos. Brasileiros? Brasileiros, americanos, principalmente americanos. Eu não sei se é porque desde que eu cheguei aqui, eu sempre fui mais envolvida com a cultura americana, então eu aprendi inglês, comecei a trabalhar com famílias americanas, daí depois continuei sempre no segmento, tanto que quando eu me desvinculei da empresa familiar que nós tínhamos, eu fui para uma empresa americana. Eu fui trabalhar com uma empresa americana, então eu sempre tive maior facilidade de trabalhar com americanos do que com brasileiros. E você? Olha... Mais brasileiro, mais americano? Mais brasileiro tem... Mas como é essa relação, assim, mais brasileiro, mas é uma relação saudável, tranquila? Sim, é uma relação... porque, na verdade, assim, é a mão de obra, né? Eu preciso uma mão de obra com qualidade. Então, a gente... E também não só isso, acaba que a minha empresa também tem essa missão também, meio que social também, né? De fazer o que o governo não faz, a gente acaba fazendo ali. Que é ajudar também muitas famílias, ajudar muitas... Porque a gente está gerando Você valoriza renda. o seu... Valorizo o meu staff e a gente acaba ali gerando essa renda na nossa comunidade, né? Então... Quais são os serviços que você faz hoje? Olha, no House Clean a gente faz de Piclean, Move-in, Move-out, Post-Construction e mais outros. Na construção a gente faz desde acabamento no finish, no side, faz deck, pintura... fazemos reforma em geral. Piscina, que eu já vi. Piscina. Gabinete também? Gabinete, instalação de Venet, que é Venet, Sink. A gente elétrica. Já vai fazer já vai sair aqui com o contrato. Já vai sair com o contrato. A gente faz desde pequeno reparo, tipo assim, um pequeno reparozinho mesmo. Às vezes, sei lá, é só... recortar um pedacinho de um drywall e botar um 2x4 numa parede. Que, menina? Nossa, 2x4. O que é 2x4? É uma madeira, eu não sei, eu só sei assim, é uma madeira que põe lá. Eu nunca peguei em ferramenta, nunca peguei no parafuso. É uma ferramenta que... É uma madeira. Não. 2x4 é uma madeira, né? É a madeira, é a estrutura da casa. Estrutura. No caso, quando você tira... Tá. Sabe quando você tira da parede? É o que tá por detrás da parede. Tá. Que aí vem o 2x4, vem a são elétrica. estruturas da Gente, casa. me perdoe, eu só Vem o entendo de frame, network, programa. Exato. Vem o insulation, vem o drywall, vem se a pessoa quiser camadas, um plaster, são várias camadas. É a parte da estrutura da casa. Gente, Exato. eu acho que esse papo vai 2x4 é 2x4. é 2 inches por 4 inches. Por 4 Gente, inches. esse assunto vai render e depois nos bastidores eu vou... Vai ter comentário aí. A Isadora não tô sabe vendo que a gente nada. só tem aqui um mínimo tempo. E aí... Mas, agora só para terminar de complementar aqui sua pergunta, sua resposta de questão de enfrentar o racismo e tudo mais, eu vou contar uma pequena historinha aqui muito rápida. Que é o seguinte, até hoje, eu lembro que no início eu tinha meu cartãozinho de cartão de trabalho e tava lá Aline Parreira como CEO. Aí eu tinha muita... Eu passei e vivi isso muito na pele, porque as pessoas olhavam para mim, eu perdi muito cliente com isso, porque eu aparento sou uma menina nova, né? Minha aparência, a impressão que passa é que eu não tenho, sou uma menina nova, imigrante, com meu inglês, que misericórdia, mas que é o nova, suficiente por enquanto para você fazer muito dinheiro. Nova, imigrante. Então isso passava a minha primeira imagem que passava era de uma pessoa sem responsabilidade. E só que por trás disso, só que havia um jogo de cintura, porque a minha imagem era uma imagem sem responsabilidade, só que a estrutura da minha empresa, o processo da minha empresa, ela é bem similar a qualquer empresa assim de um... Vamos pegar de uma franquia alta aqui de House Clean ou de qualquer outro negócio, os processos internos. Então, as pessoas ficavam surpresas, mas você é a dona, você é a proprietária? E eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito com isso, já que a impressão que é na mente da sociedade é que uma pessoa, que nem eu do meu lugar, é como funcionária. Eu falei, ok, então tudo bem, eu vou ficar como funcionária mesmo, hoje eu me apresento como funcionária e tá tudo certo. Um dia foi a estratégia que você encontrou para driblar isso. 90% dos meus clientes pensam até hoje que eu sou funcionária e tá tudo certo. Um dia, espero que eles vão conhecer o patrão. Eu sofro isso quando eu faço muitas inspeções. Eu chego na inspeção da obra, todo mundo acha que eu sou a dona da casa.
Daí, não, aqui não pode entrar. Eu falei, não, mas eu não sou a dona. Mas então o pessoal do escritório não é. Cadê o eletricista? O licenciado. Eu sou. Aqui. Não, mas a licença, eu não tô falando do escritório. Não, daí eu tiro meu leque e falo assim, qual das licenças que você quer ver? Porque eles não entendem, eles não colocam. Depois não eu entra ouço, na cabeça. depois eu ouço, mulher me desculpa, não foi o que eu não quis te ofender, isso, aquilo. Mas eu ouço direto, pelo menos uma expressão na semana eu ouço isso. Gente, infelizmente a gente já está chegando no final. É muito assunto, muita coisa. Mas eu queria perguntar para vocês assim: qual é a conquista da qual você mais se orgulha nessa sua trajetória como empresária, como licenciada, como mulher na construção? E como é que, né, assim, essa relação também com a sua vida pessoal? É tranquilo? Hoje em dia você falou que tem tempo, mas os seus filhos, você tá no, né, se você tiver no outro relacionamento, como é que essas coisas conseguem ser alinhadas? Pra gente fechar, porque daqui a pouco o pessoal do estúdio já tá aqui dizendo, gente, faltam 5 minutos. Bem pincelado, 30 segundos, como diz o outro. Tá. Planejamento, óbvio. Eu sempre coloco tudo no planejamento, mas o meu ponto maior foi ter a experiência de um dia eu tenho uma filha, adolescente, e sendo uma menina que está crescendo aqui, a primeira geração de imigrantes, né, nesse caso aqui, eu vejo assim que uma vez ela foi comigo na prefeitura e o inspetor falou assim, não, eu quero o licenciado, e ela respondeu para ele, mas a minha mãe é licenciada. Então ela falou com aquele orgulho de falar assim, quem que você acha que minha mãe é? Entendeu? A minha mãe é. Então, e hoje eu poder trazer ela para o trabalho comigo, ela já vem fazendo algumas obras comigo, tá aprendendo no trade e tá indo para o high school, pensando agora no futuro de fazer alguma coisa no trade, provavelmente elétrico, engenharia elétrica, alguma coisa assim. Então isso foi assim, foi o meu momento mais feliz da minha carreira, de orgulho de ver que a minha filha tem orgulho de uma mãe que trabalha em um mundo que é dominado masculino, mas que não tem o medo de conseguir o que eu tô conquistando e junto com ela hoje também. Já para mim, assim, o meu maior orgulho foi eu ter tido a coragem de entrar, de navegar nessa área. Eu digo que na época, na limpeza, né, por ser um trabalho de mulheres e de ser um serviço que ainda é pouco valorizado, né? A gente vê muitas discussões sobre paridade, sobre equidade de gênero, de salário, mas isso não chega nas discussões aqui entre os serviços, entre as house cleans, e nessa área aqui da marginalidade não chega. Eu dei um passo, que foi abrir a empresa e já deixar um bocado de gente para trás de sair daquele lugar. Só que mesmo com essa empresa de limpeza, o salário, a valorização muito pouca. Ali eu já tinha percebido que os homens, por que os homens é mais valorizado? Por que os homens têm esse valor no mercado? Então, eu falei, bom, eu acho que eu dei uma revisada, eu falei, não, eu tô pronta, eu vou entrar para essa disputa aí também, prepara que eu tô chegando. Então, eu decidi aquilo e eu entrei para conseguir enxergar essa desigualdade e conseguir trazer uma solução para eu não ficar com essa pouca desvalorização e com a empresa que ela vem para representar essa paridade, essa igualdade, ela me ajuda até ganhar até mais do que próprios homens aí na construção. Na realidade, tem uma estatística aqui nos Estados Unidos que a mulher na construção é a indústria que mais paga a mulher parecido com o homem. Que geralmente num escritório, em laboratórios, etc., eles falam assim, né, 70 centavos de $1. Na construção é 93 centavos o dólar. Então nós estamos praticamente iguais no pagamento. Então é uma das indústrias que melhor paga a mulher comparado ao homem. Então a gente tem as condições de realmente conseguir conquistar tudo. Então, gente, hoje, a Aline e a Jana, e é com muita dor no coração que a gente vai ter que finalizar esse papo de primeiro bloco, porque com certeza vocês vão ter que voltar aqui, meninas.
Não. Porque é muita Tá história, aceito muita já. coisa pra contar. Não, tem muita coisa pra gente contar aqui ainda. Então hoje, a Aline e a Jana, elas mostraram que a construção civil é muito mais do que cimento e tijolo. É sobre reconstrução de vida, coragem para enfrentar preconceitos, rede de apoio e a certeza de que quando mulheres ocupam espaços, elas realmente constroem o futuro. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos deixar aqui as informações da Jana e da Aline para que vocês possam segui-las nas redes sociais. E fiquem com mais um episódio do programa No Salto. Eu vejo vocês daqui a 15 dias. Bye, bye!